Bom, vamos falar agora sobre a posição relativa entre vetores. Então vamos ver o seguinte. Olha só. Primeiro ponto importante. Tá? Ó, vetores, né, paralelos. Ó, vetores paralelos. Ó, isso aqui é um vetor, né, vou diminuir aqui a espessura, né? Depois eu vou colocando as setas, tá? Então, ó, aqui nós temos vetores, né, paralelos. Ó, vetores paralelos. Ó, vetores paralelos. Né, aqui. Depois eu coloco, né, as setas. Reparem só, todos esses vetores, né, eles possuem a mesma direção. Tá? Então eu tenho aqui, né, no caso, né, minha direção da minha reta, vou chamar a reta R1, né, aqui a minha reta R2, minha reta R3. Essas retas são paralelas, ó, paralelas. Então, isso aqui caracteriza, né, caracteriza uma mesma direção, uma mesma direção. Nós já vimos isso, tá? Agora, observem só. Se eu orientar, por exemplo, vou pegar um vetor, né, sobre a minha reta, situado na minha reta R1, esse vetor aqui, vetor U. O vetor U, ele possui, atenção aqui, ó, ele possui a mesma direção, né, desse meu vetor V aqui, ó, né? Vou colocar aqui direitinho, tá? Cancelar aqui. Esse meu vetor U, ele possui a mesma direção desse meu vetor V aqui, ó, certo? Mesma direção. Claro, possui o mesmo módulo? Não, o meu vetor V aqui, né, eu construí maior do que o meu vetor U. Eles possuem a mesma direção, mas não possuem o mesmo sentido. Né? Por quê? U e V, né? U e V, né? possuem a mesma direção. Isso nós já vimos, estou recapitulando para ficar bem claro, né, os conceitos, né? Os conceitos ficarem bem claros. Então eles possuem a mesma direção, mas os sentidos são opostos. É claro? Isto é, se eu, por exemplo, supuser, né, que esse sentido aqui é positivo, né, evidentemente que esse sentido para cá, né, vai ser um sentido que é negativo, e vice-versa. Claro? Então, a orientação do sentido positivo ou negativo, ela depende, né? Depende de quem está definindo, é uma definição. Eu só garanto que os sentidos deles são sentidos opostos. É claro? Por exemplo, aqui eu tenho o meu vetor, no caso, vou colocar aqui meu vetor W, né? O vetor W, né? Por exemplo. O vetor W e o vetor U, né? Eles possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Né? Então, U, né, e W possuem a mesma direção, porque estão em retas paralelas, tá certo? Mesma direção e mesmo sentido. Tá claro? Sentido. Então isso é muito importante. Olha só um detalhe, né, para vocês logo ficarem atentos. Imagine que eu vou com um determinado carro, né, um móvel, tá? Eu vou percorrer essa reta aqui, certo? E depois desse meu ponto, vou colocar aqui ponto A e B, né? Ponto A e B. Aqui eu tenho meu ponto A, né? E aqui eu tenho meu ponto B, certo? De repente, né, ele começa a fazer uma curva, uma determinada curva. Então eu vou colocar a curva até com uma outra cor aqui. Começa a fazer uma curva aqui, certo? Então aqui, ó, repare só que isso aqui é muito importante, hein? Principalmente para física, ó. Aqui eu tenho meu ponto C. Né? Suponha que meu móvel, meu objeto, né, ele caminhe sempre com uma velocidade constante. Né? Imagina aqui um carro, né? Aqui eu tenho meu vetor velocidade,
vou fazer o seguinte, meu vetor velocidade, no caso, né, ele tem módulo, quer dizer, o tamanho, né, do vetor velocidade, vou colocar constante, né, igual, vou colocar a unidade, 80 km por hora. Né, 80 km, quilômetros por hora. Vou colocar aqui, 80 km por hora. Tá? 80 km por hora. Quilômetros por hora. Atenção, né? Unidade de tempo é hora, não é HR não. Não tem plural não, tá? Então olha só, 80 km por hora. Aqui é K, tá? Quilômetro é K minúsculo, M minúsculo. Agora observe, a minha pergunta é o seguinte, ó, isso aqui é sempre constante, tá? V, né? Meu vetor V, o modo de V igual a constante, né? Para qualquer tempo, para qualquer instante, vou colocar instante T. Tá? Então ele saiu aqui do meu ponto A, né, aqui eu não vou colocar a seta não, tá? Porque aqui é módulo, a 80 km por hora. 80 km por hora. Foi caminhando, velocidade constante. Tá? Velocidade constante. Pergunta, sempre do sentido, né, de A para B. Pergunta, olha só, entre A e B, entre os pontos, né, os pontos do meu trajeto, né, entre os pontos do meu trajeto, vou colocar pontos A e B, Ó. O que acontece? Pontos A e B, quer dizer, isso aqui é uma reta, tá? A e B, isso aqui é uma reta, né? Isso aqui é uma reta, né? Reta, vocês sabem, né, que vão indefinidamente, certo? Isso aqui é uma reta, tá? Uma reta. Então, ó, entre os pontos do meu trajeto, os pontos A e B, o que acontece? Né? Ó, o vetor, atenção, o vetor velocidade é também constante. Também constante. Por quê? Vamos ver por quê? Olha só. Como é que eu altero o meu vetor? Eu altero o meu vetor, né, vetor livre, tem 3 características. Quais são as 3 características de um vetor? Ó, o vetor, né, para ser caracterizado pelo módulo, né, módulo ou intensidade, né, pela direção e pelo sentido. Né? Isso aqui, né, caracteriza, né, nós chamamos de vetor livre. Certo? Vetor livre. Então, olha só, ele vem caminhando aqui, né, a qualquer instante, né, o módulo do vetor vai ser sempre 80 km por hora. Ele vai nessa reta aqui, ó, está meu objeto aqui, ó, é a mesma velocidade V. Ó. Chegou aqui, ó, a mesma velocidade V. Né? Então, meu vetor, né, velocidade, né, atenção, a velocidade é um vetor, né? O vetor velocidade, tá vendo? É constante. Repara que ele não muda de módulo, ó, ele não muda de módulo, não muda de direção e não muda de sentido. Agora só, no trajeto BC, ó, no trajeto BC, devo colocar até uma curva aqui em cima, certo? Olha, o módulo de V, né, ó, o módulo do vetor V é 80 km por hora, 80 km por hora, né, por hora. Mas observe só um detalhe, quando ele chegou a partir de B, né, a partir de B, o que vai acontecer? Olha só, aqui ó, eu tenho meu carro, meu móvel, né, a 80 km por hora, aqui é 80. Mas reparem vocês que esse vetor aqui, ó, né, vou colocar o ponto aqui, vou colocar o ponto P, ó, ponto P. Repara, a velocidade em P, olha só, o tamanho, até vou colocar assim, ó, o tamanho da velocidade, né, ó, no ponto P continua sendo 80, né, 80 km por hora. Mas reparem só, ó, a minha reta, né, a direção dele, olha só que interessante, ó, a direção mudou aqui, ó, a direção mudou, tá certo?
só pela direção ter mudado, né, esquece até o sentido, né? Como a direção mudou, então o meu vetor, ó, vetor V em P, ó, é diferente, por exemplo, do meu V, né, em A, por exemplo, né? É diferente, no caso, que meu V em A vai ser igual, vou chamar aqui de ponto Q, ó, né, a meu V em Q. Por que que VA é igual a VQ, no caso? Porque ele está sob, né, o vetor, né, está caracterizado pela mesma direção. Mas já no ponto P, né, eu tenho uma outra direção. Aqui eu vou pegar meu ponto P' aqui, ó, meu ponto P', ó. Eu tenho uma outra direção, ó, uma outra direção, ó, tangente à curva aqui, ó, uma outra direção em P'. Então o que que acontece? Numa curva, não precisa ser curva circular, numa curva você sente, né, que seu vetor velocidade, embora o tamanho seja constante, nesse exemplo, né, o vetor varia. Então, olha só, eu tenho variação do vetor, certo? Devido a quê? Devido à variação da direção. Está bem claro? Bom, então repare só um detalhe. Então, o meu vetor, né, ele pode variar, né, vou até apagar aqui, para descongestionar a nossa figura. Importante, mas muito importante que eu vou dizer. Olha só. Então vamos lá. O vetor, né? Vou apagar aqui. Ó. Então eu tenho meu VA aqui, né, vou colocar aqui, né, 80 km por hora. Tá? Aqui no ponto A. Quando ele chegou, vamos supor, nesse meu ponto A', tá? Vamos supor que a minha velocidade passasse para 90 km por hora. 90 km por hora. Tá claro? Quando chegou no meu Q, a minha velocidade passou para 70 km. Vou colocar só o número, sem a unidade. 70 km por hora. Tá? Então aqui no meu ponto A linha Q. O que você está observando? Né? Ó, sobre a reta. Sobre a reta. Né? AB. Vou colocar assim, AB. Né? Sobre a reta B. Ó, repara. A direção, evidentemente, a direção do vetor, né? Do vetor. Velocidade, a direção, né, é a mesma. Né? Mas o módulo varia. Modo de quem? O modo vetor varia. Então, isso aqui implica, né, que meu vetor V, né, não é constante no trajeto AB. Agora, vamos supor agora, no BC, né, suponha que o modo da velocidade aqui seja de 60 km por hora. Aqui, vou chamar aqui de ponto P, 60 km por hora. Em P', né, vamos supor que a minha velocidade, né, em P', né, seja de 70 km por hora. Então, repara, na curva BC, já na curva BC, vou colocar uma outra cor aqui, na curva, vou colocar em amarelo, vamos lá. Na curva BC, o vetor velocidade varia com o módulo, e com a direção, né? Evidentemente, né? Com a direção, né? E com o sentido, né? Né? Por quê? O sentido desse aqui, ó, né, tá para cá, né? O sentido do pelinho, ó, vamos colocar aqui, ó, tá para cá, ó. Quer dizer, o sentido é diferente. Esse aqui não é paralelo a esse, tá claro? Aqui no ponto C, ó, aqui, ó, tem o vetor para cá, ó, né? O sentido é diferente. Então, repara, o que você está observando, né? Então, né? No caso geral, agora você pode resumir, ó, no caso geral,
Em vez de falar no vetor velocidade, né, que você sente isso num carro, né, num trajeto reto, um trajeto curvo, né, no caso geral, né, um vetor pode variar. Quando eu falo um vetor aqui, pode ser o vetor velocidade, o vetor força, né, o vetor aceleração, nós vamos ver isso. O vetor, né, pode variar, né, com o módulo, né, ou e, né, módulo, né, direção e sentido. Claro? Então, no caso geral, é claro, meu vetor pode variar com o módulo e com a direção e com o sentido. Quando ele varia, atenção, quando ele varia só com o módulo, ele está, né, no caso, está, né, se deslocando, no caso da velocidade, né, sobre uma linha reta. Né, sobre uma reta. Ele está variando só com o módulo. Embora, né, variando só com o módulo, numa linha reta, ele pode também variar o sentido. Né? Olha só. Suponha que do ponto A, né, aqui, ó, em vez dele vir para a direita, ele continua na reta, né, mas vindo para a esquerda. Repare. A direção é a mesma, né? Mas ele pode variar com o modo e pode variar com o sentido aqui no caso. Está bem claro? Então, meu vetor, né, numa reta, né, então eu posso colocar assim, ó, numa trajetória reta, né, numa reta, o vetor só pode variar com o módulo, quer dizer, com o tamanho, né, com o módulo e o sentido. Um fato interessante e importante é o seguinte: você só pode dizer, né, sentidos iguais, né, ou sentidos opostos quando você está numa reta. Né? Você não pode dizer, por exemplo, que esse sentido daqui, ó, do ponto C, né, ele você pode dizer que o sentido é diferente desse sentido daqui, ó, por exemplo. Né? Aqui do sentido do ponto A para a esquerda, você pode dizer, né, sobre sentido. Agora, você só pode dizer sentidos iguais, né? Por exemplo, esse vetor aqui, ó, sempre é bom, esse vetor aqui e esse vetor aqui, ó, no caso, né, que eles são paralelos, né? Os sentidos deles são sentidos iguais, tá claro? Então você pode dizer sentidos iguais quando eles são paralelos, possuem a mesma direção, né? Você pode dizer assim, sentidos opostos, né? Opostos também, ó, né? Quando eles estão o quê? Sob a mesma direção. Aqui é uma reta R1, né? E aqui é uma reta R2, né? Aqui é uma reta R1, por exemplo, aqui é uma reta R2. Então, esses conceitos são importantíssimos, né? inclusive nas aplicações, né, da análise vetorial, na aplicação na física. Certo? São muito importantes esses conceitos. Tá? Variação de vetor. Então, gravem bem, velocidade é um vetor. Quem não acreditar que velocidade é um vetor, né, se desloque num carro numa linha reta e depois faça uma curva. Tá claro? Você vai ver que os efeitos e suponha que no seu painel esteja marcado sempre 60 km por hora. Façam isso, tá? Aí vocês vão sobre uma linha reta, daqui você começa uma curva. Você está sentindo que o vetor velocidade, né, está sofrendo uma variação, né? Embora o modo, né, no painel esteja marcada sempre a mesma velocidade. Claro? Eu sempre gosto, quando eu comparo vetores, eu sempre gosto de mostrar, né, sempre o canto da sala, dá uma visão, sempre uma visão tridimensional, certo? Então aqui eu desenho o canto da minha sala, né, aqui ó, o canto do seu quarto, aqui está o canto da sala, ó, no caso, né? Olha só que interessante, olha só. Então eu digo o seguinte, os vetores, vou traçar dois vetores, tá? Com a mesma direção. Vou pegar minha direção aqui, né, vou pegar meu vetor aqui, ó, por exemplo, eu tenho esse vetor, depois eu coloco a seta, tá, ó, e tem o outro vetor aqui, né, esse vetor aqui, ó, certo? Vou pegar esse vetor aqui, né, são paralelos. Eles possuem a mesma direção, Então aqui eu tenho meu vetor, né, vou colocar meu vetor U, tá, e aqui eu tenho meu vetor V, tá? Eles são paralelos. Eu escrevo assim, ó, um símbolo, U,
Ó, agora eu posso duas barras aqui, ó, paralelo a V, certo? E eu posso ter também, tá, o meu vetor, né, perpendicular a outro vetor. Por exemplo, vou pegar esse vetor aqui, né, isso aqui está no espaço, tá? Ó, pegar esse vetor aqui no caso, ó, esse vetor aqui, no caso, ó, né, desenhar esse vetor aqui, vou desenhar, colocar aqui vetor W, tá vendo? Vetor W. Ele forma aqui, tá vendo, um ângulo de 90 graus, né? Se esses dois vetores são paralelos, esse aqui é paralelo e forma 90 graus. Então eu digo, né, que o IV, né, no caso, né, eu coloco assim, o U é ortogonal, bota um tracinho aqui de 90 graus, né, no caso a W, né. Como U é paralelo a V, né, então meu V também é ortogonal ao meu vetor W. Tá claro? Então, vetor ortogonal é aquele que a reta, que a direção, né, forma um ângulo de 90 graus com a outra direção. Tá claro? São chamados vetores ortogonais, né? Então são vetores ortogonais, perpendiculares, né? E aqui são vetores paralelos. Agora, um fato muito importante, que é o seguinte, olha só, nós vimos na geometria plana, se eu der 3 pontos, nós vimos isso, ó, se eu der 3 pontos, né, não colineares, esses 3 pontos eles determinam um único plano. Só existe um plano que contenha 3 pontos não colineares. Nós vimos isso em geometria espacial. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ponto A, ponto B e ponto C. Então, observe um fato interessante. Olha só. Esses 3 pontos, eles formam, né? Eles podem formar, por exemplo, né? Aqui, ó, 2 vetores, né? Vetor AB, né? E o vetor AC, por exemplo. Tem um vetor AC. Né? Supondo que o meu ponto C esteja aqui. Né? Então, olha só, por 3 pontos, né? Então, esses 2 vetores, né? AB e AC, né? São vetores coplanares, ó, AB e AC, né? são vetores, né? Coplanares. Co quer dizer mesmo, né? Coplanares, né? Como colinear quer dizer mesma linha, né? Certo? Os pontos são colineares. Olha para a minha direita aqui, ó. Eles são colineares, eles estão sob, né, a mesma direção, a mesma linha, né? A, B, C. Coplanares, eles estão no mesmo plano, né? Vou chamar esse plano aqui, por exemplo, plano π. Tá? Também, né, se esses 3 pontos pertencem a um mesmo plano, a um único plano, evidentemente, né, que meu vetor BC, né, BC também pertence, né, a esse plano formado pelos 2 vetores. Olha que interessante, Eu posso escrever assim, ó, 2 vetores não colineares, né, formam um único plano, né, Tá certo? Então, olha só, eu dou 2 vetores. Agora, acontece o seguinte, olha que ponto interessante, Eu vou agora para o conceito de vetor livre, tá? Então, olha, no caso do vetor livre, então eu tenho, vamos supor, eu tenho um plano aqui, né, e tem um outro plano aqui paralelo, né? Esses 2 planos são paralelos, Ó, aqui eu tenho um vetor, né, e aqui eu tenho outro vetor, certo? Mas pela condição de vetor livre, né, olha só, por um ponto aqui eu tiro uma paralela a esse vetor aqui, ó, tá? Que é o mesmo vetor, porque é livre, né? E por aqui, ó, eu tiro uma paralela a esse vetor aqui, ó, certo? Então o que eu estou vendo, né? Porque por esses 2 vetores que são os mesmos, aqui eu vou colocar propositalmente, ó, o mesmo símbolo, aqui é vetor U, né, que são paralelos, né, e aqui é meu vetor V, né, aqui é meu vetor V, aqui é meu vetor V.
Eles são paralelos. Então eu posso pegar um ponto do espaço, né, e traçar, né, no caso, esses dois vetores, são os mesmos vetores. E o que eu tenho então? Com esses dois vetores, né, não colineares, eles formam, né, no caso, um único plano. Atenção, atenção, C, um ponto for dado. Isso for fornecido. Por exemplo, se eu der dois vetores, U e V, né, e falar assim, ó, esse der aqui meu ponto P, só existe, atenção, só existe um plano que contém o vetor U e o vetor V e que contém P. Se eu der um ponto Q, né, e os mesmos vetores U e V, eu garanto que esse meu plano aqui, ó, ele vai ser paralelo a esse plano aqui. Tá? Porque só existe um plano que contém os vetores U e V, vetores não colineares. Vetor colinear é esse aqui, ó. Esses dois vetores são colineares, né? Porque estão na mesma direção. Né? Pode ser esse vetor, por exemplo, né? E esse vetor são colineares. Tá? Então, aqui são dois vetores não colineares, tá certo? Então, se eu der dois vetores não colineares e um ponto, né? Tá? Só existe um plano, né, que contém os dois vetores e esse ponto. Tá claro? Agora, se eu der os mesmo dois vetores, e der um outro ponto Q, no caso, então eu tenho um outro plano. Esse meu plano é um plano paralelo. Por exemplo, se eu der esse ponto aqui, ó, do espaço, né, ponto M. Eu dou U e V, aqui está meu U, tá vendo? Mesmo U, ó, tá vendo? E ali o mesmo V. Tá? Só existe um plano que passa por M e contém os vetores U e V. E esses três planos aqui vão ser paralelos. Agora, olha que fato interessante. Olha que fato interessante essa figura aqui no espaço. Olha só. Olha só. Vamos imaginar que eu tenha esse plano aqui. Vou primeiro desenhar as retas, né? Depois vocês vão entender aqui. Ó. Tem aqui esse plano aqui. Vou desenhar meu plano. Né? Aqui eu tenho, né, esse plano aqui. Certo? Agora eu vou desenhar um plano perpendicular a esse aí, tá certo? Vou desenhar um plano perpendicular a esse aqui, tá? Eu tenho aqui meu plano, né? Meu plano perpendicular, tá? Aqui, olha só. Esses dois planos são perpendiculares, tá? Eu tenho aqui, tá? Meus planos perpendiculares aqui, tá? Vou chamar esse plano, vamos dar um nome, né? Vou chamar esse plano aqui de alfa, né? E esse plano aqui de beta. Né? Aqui eu digo que o meu plano alfa, né, é perpendicular ao plano beta. Agora, olha só, olha que interessante. Eu vou pegar dois vetores pertencentes ao plano beta. Então, eu vou pegar esse vetor aqui, né? Pegar esse vetor aqui, né? Depois eu coloco as setas, certo? E esse vetor aqui. Tá? Então eu vou ter meu vetor U, vou colocar aqui, ó, U, e vou colocar meu vetor V. Né? Então, olha só, U, né, e V, ó, pertencem ao plano beta. Tá claro? Agora eu vou pegar um vetor W, atenção, vou pegar um vetor W, né, que pertença, né, a esse plano aqui, ó, ao plano alfa, aqui meu vetor W. Tá claro? Aqui é meu vetor W, tá? Ele pertence ao meu plano beta, meu plano alfa. Esse aqui é meu vetor W. Então, W, né, pertence ao plano alfa. Olha só, se W pertence ao plano alfa, tá, ele vai ser necessariamente, W vai ser ortogonal a U e a V. Certo? Ele vai ser perpendicular, tá claro? Olha que interessante, por quê? Aqui eu tenho o pé da perpendicular, ó. Aqui eu tenho minha reta, tá vendo? A paralela aqui, ó. Tem minha reta aqui, e aqui uma paralela, tem minha reta aqui, ó. Isso aqui são os vetores U, né? E aqui é meu vetor V, ó. Então ele é perpendicular a cada um desses dois vetores. Isso também é um ponto muito importante. Quando os planos são perpendiculares, no caso, né, eu tenho um vetor W que é perpendicular a qualquer ponto desse plano beta aqui. Tá claro? Então com isso nós vamos fazer exemplos, né, exercício de fixação
né? Por enquanto nós estamos, né, no tratamento geométrico. Até agora, né, nós vimos o tratamento geométrico, rapaz, geométrico, tá? Mais tarde nós vamos entrar, né, com o chamado tratamento algébrico. Por enquanto é só tratamento, nós vamos entrar, nós vamos desenvolver, né, o tratamento algébrico. Por que desse nome algébrico? Tá? Tratamento geométrico é para, até agora nós trabalhamos o quê? Com a geometria, né? E alguma trigonometria, tá certo? Nós trabalhamos com formas, né? Formas geométricas, tá certo? Então depois nós vamos ver o tratamento algébrico. Muito interessante, na realidade as aplicações, né, envolvem, né, o nosso tratamento, né, algébrico. Tá? Então vamos terminar nossa aula aqui, nós vamos passar na aula seguinte com mais exercícios de fixação, tá claro?